Se você sofre com disfunção erétil, eu deixei na descrição desse vídeo um suplemento natural, sem contraindicações, sucesso nos Estados Unidos e na Europa, que chegou agora no Brasil. Então se você quer ter a sua vida normalizada de novo, clica no link para você conhecer. O seu Jornal da Manhã sempre abrindo... Desculpe, Ricardo, sempre abrindo espaço para falar de saúde. Uma pesquisa feita na Bahia apontou que quase a metade dos homens com mais de 40 anos sofre de impotência sexual, também chamada de disfunção erétil. Pois é, Silvana Freire, apesar do alto índice, muitos homens ainda têm dificuldade em falar sobre esse problema. E, nesses casos, as mulheres têm um papel fundamental, viu? Exatamente. O Jornal da Manhã fala sobre esse assunto aqui no estúdio hoje com o médico Francisco Costa Neto, que é urologista. Olá, doutor, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, doutor. Doutor Francisco, antes da gente conversar, eu quero convidar o senhor para acompanhar com a gente uma reportagem sobre esse assunto, sobre esse mito, né? O que as pessoas pensam sobre isso, aqui no nosso telão. Alguns homens encaram a disfunção erétil com naturalidade. Eu acho que a gente tem os problemas para serem resolvidos, né? Mas muitos ainda têm preconceito com a doença. Só de pensar no assunto... É vergonhoso, é. Muitos já se envergonharam, com certeza. Não tem nem palavra para explicar. Por que o senhor acha que tem ainda essa dificuldade? Eu acho que isso aí é uma coisa cultural. Para mim, é cultural, é uma coisa que... Não sei, eu acho só com a mudança mesmo, com a evolução dos tempos, que pode ser que vá o homem mudando isso aí. Uma pesquisa realizada por um instituto especializado em saúde do homem na Bahia aponta que 48% dos que estão entre 40 e 70 anos têm disfunção erétil. A novidade é que o problema está relacionado com a queda de testosterona. E ainda, dos pacientes com disfunção erétil, 44% são hipertensos, 20% têm diabetes e 26% têm colesterol alto. Problemas que podem ser diagnosticados com o exame de sangue. Exame de sangue você faz de quanto em quanto tempo? Rapaz, a verdade, tem uns 3 a 4 anos que eu fiz isso, muito difícil mesmo. O homem tem dificuldade até em procurar os médicos, né? Então esse para mim o problema maior é esse. As mulheres mostram que podem ser boas aliadas no momento que para muitos homens pode parecer delicado. A gente iria conversar e depois iria procurar um médico para tentar ver qual era a causa do problema. Eu acho que a mulher é muito mais tranquila em várias situações. E eu acho que é o suporte que eles precisam mesmo para estar buscando orientação. Procurar ajudar, né, o companheiro, né? Se está precisando de ajuda, ter compreensão, né? Compreensão, suporte, palavras fundamentais quando se fala nesse problema. Doutor Francisco Costa Neto, urologista, está aqui com a gente no estúdio. Doutor Francisco, nós vimos aí que quase metade dos homens entre 40 e 70 anos tem disfunção ou já apresentaram em algum momento um sintoma relacionado à disfunção. O que é que está acontecendo? A gente está comendo mal, está fazendo pouca atividade física? O que é que explica esse índice tão elevado? É interessante. Isso tem piorado ao longo dos anos, né? Eu já conduzo essa avaliação há mais de 15 anos. E você tem percebido que o índice tem aumentado, com os fatores de comorbidade, por exemplo, hipertensão, diabetes, andropausa, aí entra a síndrome metabólica, que hoje é o grande vilão do século XXI. Então, tudo isso, eu acho que o estilo de vida da gente está levando a essa dificuldade com as ereções, a esses problemas. E também eu diria que a própria presença da mulher tem inibido muito o homem. Uma mulher hoje, como neva do fator determinante na casa, na profissão, isso tem assustado um pouco os homens, que têm ficado meio que retraídos e preocupados, tendo que mostrar uma performance, tendo que ter uma ereção e ter uma atividade funcional. Então eles se inibem e começam a ter esse problema de disfunção. Tem ocorrido com muita incidência ultimamente. Doutor, o senhor falou dessa questão, digamos assim, psicológica, e tem também a questão hormonal, né? Como foi colocado na reportagem, essa questão relacionada ao testosterona. As mulheres fazem reposição, muitas delas a partir dos 40, 45 anos. Para os homens, isso também é indicado? Na pesquisa a gente observou 62% de pacientes com disfunção, na verdade, na área androgênica, e que precisam de reposição. É tão sério porque muitas vezes o homem não quer fazer reposição hormonal porque ele não sente absolutamente nada. Nem todo paciente tem sintoma, como queda de performance, dificuldade com as ereções, uma queda na qualidade da ereção. Então eles não querem fazer uma reposição, preocupados, mas eu não sinto nada, por que é que eu vou usar alguma medicação? Mas é importantíssimo não só para a atividade sexual, como para se manter níveis saudáveis, o colesterol, a glicemia, uma atividade cognitiva. Então, é fundamental a reposição hormonal. Vamos falar sobre diagnóstico, né? Como é que o homem que agora acompanha a gente, o nosso telespectador em casa, faz para saber que aquela falha eventual
é ou não um problema de fato de ereção, que precisa de um tratamento mais prolongado, um acompanhamento maior? Como é que ele consegue fazer essa distinção? Como é que é feito o diagnóstico? Você tocou num ponto muito sério. Há 20 anos atrás, a nossa preocupação como andrologista era apenas resolver pontualmente um problema de ereção, saber se era psicogênico, se tinha uma alteração orgânica. Hoje, a nossa preocupação maior com essa falha eventual é um problema cardíaco. Geralmente é o primeiro sintoma de uma doença cardíaca que pode se instalar daqui a 10 anos, como um AVC, como um infarto. Então, à medida que essas falhas começam a ocorrer com muita frequência, ele deve buscar avaliação para saber onde é que está a causa. Se for meramente psicogênica, também é tratável, qualquer causa orgânica ou psicogênica é tratável, mas é fundamental buscar avaliação para saber qual é a causa direta do problema. Doutor, a gente tem perguntas chegando para a gente pela internet, quero que o senhor acompanhe aqui com a gente no nosso telão, as dúvidas dos nossos telespectadores. Fumei durante 15 anos e tive impotência nesse período. O médico disse que se largasse o cigarro, eu voltaria a ter uma vida sexual normal. Só que eu parei de fumar há 6 meses e ainda não consegui reagir. O que explica isso? Muitas vezes o próprio uso do tabaco, de uso prolongado, ele provoca não só momentaneamente uma inadequação sexual, por exemplo, liberação de substâncias vasoconstrictoras que evitam que ele tenha uma dilatação arterial, e também a deposição da própria artéria no longo dos anos de fumante. Então ele pode ter deixado sequelas, sem dúvida. Para falar sobre o tratamento, o senhor trouxe algumas próteses aqui, as mais comuns hoje, né? Pode mostrar para a gente, por gentileza? Essas são, na verdade, os casos mais graves, pacientes que, na verdade, não respondem a tratamento medicamentoso. Então, nós utilizamos esses 2 tipos de prótese. Uma prótese semirrígida, onde o paciente fica em ereção praticamente o tempo inteiro. Ele só acomoda para poder vestir roupa e ir à praia. E essa prótese inflável, que é uma prótese mais moderna, de 3 peças, onde o paciente, quando quer uma ereção, ele aciona um mecanismo para inflar essa prótese, e quando ele não quer mais ereção, ele desinfla essa prótese, tendo mais ou menos mimetiza, na verdade, uma ereção praticamente normal. Tá? Tudo isso aqui é interessante, porque vocês me perguntam, fica tudo embutido, não existe nenhum mecanismo desse externo, então não dá para perceber se está usando prótese ou não. Mas eu costumo dizer, na verdade, que isso aqui é uma última opção, porque é um caminho sem volta, uma vez com a prótese, sempre com a prótese. Só para aqueles casos em que o paciente não responde ao medicamento, né? Exato, pacientes mais graves, que têm disfunção de estágio grave mais avançado, a gente usa a prótese como tratamento. Doutor Francisco, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no Jornal da Manhã. Um bom dia para o senhor. Muito obrigado, doutor. Tenha um bom dia, tá?